Muito bem, meus amigos. Começando aqui mais um debate esportivo semanal do Três Teses. Hoje temos bastante assunto, eliminação do Grêmio, final de Gauchão Feminino, rodada do Brasileirão e mais os assuntos diversos que a gente sempre trata por aqui. Time completo, como sempre. Mano, tudo bem? Tudo bem. Seguimos aí, na luta. Beleza. Carmelito, como é que tá? Tudo certo, na luta. Vamos que vamos. É isso aí. Bom, vamos começar então, galera, pelo mais recente e mais importante, né? Que foi a final do Gauchão Feminino. Eu nem sei se dá pra falar que foi um campeonato, mas foi mais... Torneiozão. É mais um torneio, né? 3 jogos para cada equipe. Tivemos a final com transmissão em TV aberta, né? Uma coisa que a gente valoriza. Vitória do Inter por 2-1 no Grenal. Vou começar então pelo lado vencedor. Mano, como é que viu esse Grenal, especialmente o Inter aí e o bicampeonato? Cara, eu vi o jogo, achei bacana, assim, TV aberta, uma exposição bem legal para as meninas, né, cara? E espero que isso se repita, que elas tenham mais exposição para melhorar cada vez mais o nível das competições. O jogo foi assim, mais ou menos o que eu esperava, cara. Acho que o Inter tinha feito uma campanha muito boa no Brasileiro, acho que tinha até time para chegar mais longe, e o Grêmio é um time mais jovem, assim, né? Ainda tá... as meninas ainda não têm uma bagagem para esse tipo de decisão, assim, eu acho que sentiu. Gostei do time do Inter, assim, individualmente, tá? Individualmente, várias atletas se destacaram. Coletivamente ainda deixa a desejar, não sei. Eu quero ainda achar o trabalho do técnico do Inter, trabalho coletivo. Eu não consegui ainda. Acho que o time do Inter é muito de individualidade, vive de individualidade. Mas as meninas, elas fizeram, principalmente a Naná, que jogou de lateral esquerda, fez um jogaço, assim. Fez um grande jogo. Saiu só cansada mesmo, porque correu pra caramba. Acho que foi um jogo bem legal, assim, de quem estava assistindo deve ter gostado, porque foi bastante, apesar do horário, né, cara, do calor, foi bastante corrido, as meninas, elas se entregaram total, assim, e o Grêmio, mesmo depois que tomou 2-0, se abriu, o Inter podia ter matado o jogo, teve chance para fazer o 3, o quarto, até o gol, e matar o jogo, mas não conseguiu, e aí deu a sobrevida pro Grêmio, ainda que no finalzinho ali, conseguiu um pênalti, uma grande jogada. Qual foi a jogadora? Foi que sofreu o pênalti? Fez uma jogadaça. Foi a Pribac, eu acho. Acho que foi a mesma jogadora que bateu o pênalti. Eu acho que não foi ela que fez a jogada, Não. mas enfim. Mas, cara, foi daí deu aquela tensão, né? Mas o Inter, quando tomou o gol, aí avançou a marcação e soube deixar o Grêmio longe do gol dele, né? Evitando assim qualquer tipo de chance de empate. Foi legal, cara. Até a menina, a Xaxá, né? Ela perdeu a mãe dela na sexta-feira e foi pro jogo e jogou bem. E foi legal ver a festa das meninas, assim, e a projeção também que a transmissão deu para elas. Eu espero que o futebol feminino cresça bastante, assim, no próximo ano. Tenho esperança que isso aconteça, sabe? Acho que tá ganhando espaço e isso é legal. Uhum. Eu vi o jogo também bem nessa linha aí, né? O Grêmio teve o desfalque da Raíssa, né? A goleira que estava com Covid, testou positivo para Covid, mas a Lorena entrou muito bem, inclusive. Cara, essa aqui, eu não sabia, essa que não é titular, mas é muito boa goleira, cara. Porque o Grêmio teve muitos erros de saída de bola no primeiro tempo e o placar podia ser mais elástico para o Inter não fosse a Lorena, principalmente no primeiro tempo, né? Mas o que eu vi do jogo? Eu acho que o que decidiu mesmo o resultado do jogo foi a diferença de qualidade técnica, individual, né, de um elenco para o outro. Vi o Grêmio com mais posse, né? Mas com muita dificuldade, principalmente no setor da frente. A Marta é uma jogadora muito promissora, né? Já tem convocação em seleção de base, mas ela precisa participar mais do jogo. Ela acaba participando muito pouco. E achei que nesse jogo especificamente a Gisele teve um pouco abaixo. Ela foi um destaque na temporada inteira, então o jogo dependeu muito da pressão do meio-campo do Grêmio e da Eudmila para alguma coisa diferente. A Ludmilla fez um bom jogo, né? Ela é muito boa jogadora, mas ficou sobrecarregada nesse jogo contra a Sorriso, né, e contra outros jogadores do meio do Inter.
Então acho que foi mais ou menos isso, cara. Eu acho que se decidiu mesmo na qualidade individual, né? O primeiro gol, um cruzamento excelente da Rafa Travalão, e no segundo gol a qualidade individual da Bianca, né? Que já é muito conhecida. Mas assim, cara, eu acho que em geral, tá? Vendo de 2017 para cá, acho que a distância vem diminuindo entre Grêmio e Inter em questão de desempenho, de atuação. O Grêmio tem um time muito jovem ainda, que tem muito para crescer. Por outro lado, o Inter teve 2 conquistas na base, né, agora recentemente. Sim. Então, acho que os dois elencos, né, os dois times femininos têm muito para crescer na temporada que vem. O Grêmio não pôde contar com a Natane, né, não conseguiu inscrever, que foi a grande contratação agora de final de ano, não conseguiu contar para o Grenal. Mas, cara, assim, eu acho que para os dois times, tá, serve isso. Eu acho que para dar um salto, para competir com outras equipes do Brasil, o Grêmio passa pela troca, talvez, do comando do departamento, né, na figura do Yura. Sim. E aí vale para os dois, cara, talvez avaliar uma evolução no comando técnico, tá, na parte de treinamento. Eu concordo contigo, porque eu não vejo o jogo coletivo no Inter, infelizmente. Porque se tu for considerar elenco, né, mano, era pro Inter ter mais facilidade, sim, né? Porque sim. O elenco é muito superior ao elenco do Grêmio. E aproveitando que tu já comentou aí, né, o Inter foi campeão brasileiro sub-16, né, e isso é legal, cara, o trabalho de base com as meninas já dando resultado, isso é muito bacana. Ganhou o brasileiro depois de ganhar a Libertadores, né? Cara, um belo jogo, uma bela diversão. Eu gostei bastante do que as meninas apresentaram, cara. É claro que tem coisas para melhorar, mas mesmo quando o time ganha qualquer competição, no dia seguinte já tem que ganhar de novo, ou seja, nunca tá bem, nunca tá perfeito. Tem muita coisa para melhorar, acho que vocês falaram bem as coisas que precisam melhorar. Mas eu gostaria de destacar a importância dessa transmissão no domingo de manhã para fazer com que as pessoas olhem mais para esse esporte. É um esporte bacana de se ver, eu gosto... Eu que acompanho há muito tempo, vejo uma evolução dentro de campo, tu entende? Não é na velocidade que eu gostaria, não é. Infelizmente não é. Mas eu vejo coisas andando, e isso me deixa muito feliz mesmo, porque as meninas merecem. Com todo respeito. É um belo trabalho que elas vêm fazendo. Com certeza, isso aí. Agora, competições, né, de feminino, temporada 2021, né, o calendário aqui no Rio Grande do Sul já encerrou com esse Grenal. Vamos passar para o Brasileirão então, galera? Futebol feminino agora só é 2021, né? Bueno, mano, então vamos para Inter e Palmeiras. Vamos lá, Inter e Palmeiras. Inter e Palmeiras, um jogo de 2 tempos distintos. Primeiro tempo não teve jogo, né, cara? O Inter fez o gol no começo, bem um escanteio, o Dourado cabeceia, o Everton faz uma grande defesa e sobra o rebote para o Edenilson, que faz o gol. E aí o Inter joga esperando o Palmeiras, né, com as linhas bem baixas para buscar o contra-ataque, só que o Palmeiras também não consegue atacar, sente muita falta do Rony, e o jogo é um jogo bem truncado, assim, a arbitragem eu acho que atrapalhou o primeiro tempo também, e eram diversas faltas, não andava o jogo, muitas faltas, e algumas até violentas, e o juiz não soube coibir isso, né, o jogo parou demais, então teve jogo. No primeiro tempo simplesmente não teve jogo, foi um jogo horrível. Aí no segundo tempo o Palmeiras volta tentando se impor, né, jogando daí futebol, o Inter também começa a jogar mais, ter mais espaço para o contra-ataque, e o Palmeiras mesmo com a posse de bola, tentando atacar, não conseguia ter conclusões a gol, né, perigosas. Teve uma que a bola bateu no poste, acho que foi numa que o Cuesta tenta cortar, né, a bola bate no poste. E aí deu espaço para o Inter para contra-atacar, né? Para contra-atacar. E aí quando entra o Yuri Alberto, o Inter tem a chance, o Edenilson faz um baita de um lançamento para o Yuri Alberto e ele consegue ganhar na corrida do Luan, né? E na saída do goleiro ele coloca por cobertura, assim, um golaço. E aí o Inter isso E aí o Inter controla o jogo até o final, não passa grandes sustos, né? Defensivamente foi um jogo bom do Inter, bom, e
Cara, é um grande resultado, porque é um concorrente direto, né? O Palmeiras, que vem em ascensão, e o Inter conseguiu ganhar 2-0. Acho que até pelo que eu estava vendo pela imprensa, assim, ninguém levava muita fé no Inter nesse jogo aí. Nem eu, muita fé. Mas jogou o suficiente para ganhar e ganhar bem, né? O Yuri Alberto, que tem feito gols aí importantes e tem jogado bem, tem se destacado. Acho que está na hora de ele começar um jogo, né? Ser titular mesmo. Vamos ver, o Abel dá para ver que ele conseguiu dar uma organizada defensivamente no Inter, né? E esperamos agora que os próximos jogos aí, que é o contra o Bahia, próximo jogo lá em Salvador. Bahia que está numa situação difícil, então trocou de técnico, então vai ser um jogo complicado, mas espero que o Inter consiga os 3 pontos, que daí vai ser bem importante, né? Porque agora voltou o G4, e cara, voltou assim, tipo, a gente esperava que depois da saída do Cudê que o grupo não conseguisse reagir, né? Tá tendo aí, foi eliminado na Copa do Brasil, foi eliminado da Libertadores, mas tá conseguindo aí pelo menos resultados, né? Conseguiu ganhar do Botafogo um jogo pavoroso, mas conseguiu ganhar. Enquanto o Palmeiras foi melhor, conseguiu ganhar, já mostrou um pouco mais de organização, né? Eu acho que o principal sinalização desse jogo tem algumas sinalizações importantes, né? Primeiro é a definição de um modelo ideal, né? Que é o modelo onde o Inter atuou melhor até hoje com o Abel, que foi naquele jogo contra o Boca. Ele repetiu inclusive a escalação praticamente, né? Só qualificou ainda mais com o Dourado no lugar do Lindoso e substituiu o Marcos Guilherme pelo Caio Vidal. A gente no fim não pôde ver muito, né, desse esquema na prática no jogo contra o Palmeiras, porque o gol saiu cedo e aí o 4-3-3 já virou um 4-1-4-1, né, com as linhas com o Caio Vidal e o Patrick já baixando bem mais, claro, considerando a potencialidade do time do Palmeiras, né. Até se entende. Acho que a gente vai ver mais desse esquema do Inter nos próximos jogos. Parece que o Abel definiu isso como o esquema preferencial. Eu acho que é um acerto dele. Quanto o Bahia, acho que até uma boa, né? Até uma boa, porque o Bahia vai jogar bem pressionado, vai precisar atacar e vai deixar bastante espaço, né? Sim, o Bahia está com a mesma pontuação do Vasco, né? Já está na zona de rebaixamento. Então. Mas acho que esse jogo, além disso, além da questão de tabela, de posicionar o Inter a, no mínimo, brigar até o final do campeonato por um G6, quem sabe um G4, serve para reafirmação de confiança também, né? Porque além das questões táticas e técnicas, o pilar da confiança, da parte psicológica, é um pilar importantíssimo no futebol. E era onde o Inter estava sofrendo demais também, né, na transição do Cudê para o Abel. Então, acho que nessa última janela do campeonato aí, nas últimas 10 rodadas que a gente tem pela frente, 10, 12 rodadas, acho que o Inter se qualifica para seguir brigando por G6, no mínimo. Até porque o Inter só tem o Campeonato Brasileiro, né? Então tem que focar tudo, né, cara? Tem que dar tudo no Campeonato Brasileiro para buscar esse G6, hein? Com certeza, não é coincidência, né, um crescimento de desempenho quando teve, né, semana cheia para treinar, né? Então, acho que, com certeza é uma vantagem para o Inter aí nesse final de campeonato. Eu acho que foi um bom jogo do Inter. Acho que o Inter tem demonstrado para mim duas coisas importantes. Primeiro, a parte mental, que era uma coisa que lá atrás eu dizia que tinha acabado com a saída do Cudê. Porque o trabalho que o Cudê fez é um trabalho milagroso, um trabalho fora do comum, tu entende? Quando há a quebra, vem outro pensamento completamente diferente, pega esse grupo e esse grupo passa por um momento de dificuldades e depois, mesmo com todas as suas dificuldades, consegue objetivos como, por exemplo, vencer o todo-poderoso Palmeiras. Nessa situação toda. Além disso, mostra que Internacional, para mim, tá? Para mim, Abel vai continuar mexendo na equipe em pequenos detalhes para se posicionar de acordo com o adversário. Por exemplo, como foi o Caio Vidal essa vez. Acho. Tá? Eu só, como o próprio Abel falou, eu posso falar do próximo jogo, né? Que a gente não sabe o que vai acontecer em janeiro. Mas eu acho que quando o troço tá começando a ficar organizado, começa a ficar organizado, tem uma nova ruptura. É difícil, viu? Nossa Senhora. Mas é a vida, né? Essa já era esperada, né? Não tem que fazer a vida, é assim mesmo. Gostei muito do presidente de eleição do Barcelos falando em relação
ao Abel com muito respeito, bababá, bebia, e pensando em coisas positivas, assim, de como manter o Abel, bababá, e só achei que errou de não ter conversado com o Abel depois da vitória. Conseguiu conversar com 300 mil veículos de imprensa, opinião, sabe como eles chamam, influencers. Não consegue conversar com o técnico Abel. Com todo respeito, chega e liga para o Marcelo Medeiros, posso falar com o Abel? Claro, pode falar, óbvio. Pronto, resolve. Tu expõe o técnico com uma idade. Ele estava ali com os jogadores, né, de pouco tempo. E daí só quem não conhece é o Abel. Não trabalhou com o Abel. Só que o time, ele falou isso, eu não sei, acho que foi sexta-feira, eu acho. Falou para a Rádio do Inter, exatamente. Que vê a evolução. Tanto que ele diz, nós vamos ter uma reunião na segunda-feira que vai ser começar a transferir futebol do grupo que está na direção para o grupo que está chegando. É a segunda-feira, hoje. Nessa mesma entrevista, ele disse que vai conversar com o Abel. Queria conversar hoje também com o Abel. Eu achei interessante a entrevista do Abel, né, onde ele se coloca à disposição para fazer essa transição de forma humilde, assim, foi bem legal. Eu achei bem legal mesmo. E como eu via a despedida do Miguel Ángel lá do Independente Del Valle e todo o carinho que a direção, os jogadores, funcionários do clube, ele se emocionou e tal. E eu coloquei isso, cara. Eu acho que o Abel ele merece uma despedida digna do Inter. O Inter tem que tratar bem o Abel, porque o Abel é muito importante para o Inter. Eu faço crítica aqui ao Abel, eu acho que ele realmente está defasado, eu acho que tem problemas, assim, ele teve problemas muito sérios, pessoais, assim, né? Então, não é fácil, não é fácil superar um negócio desse, cara, não é. Então é muito complicado, mas eu tenho um carinho, respeito, eu falo, eu acompanho o Abel desde 88, né, cara? O Abel, quando ele sai do Santa Cruz e vem pro Inter e faz aquela campanha sensacional em 88, eu virei fã do Abel. Então, eu acho que o Inter precisa dar uma despedida digna, que tenha essa transição e que seja uma transição com muito respeito pro Abel, porque ele é um cara muito importante na história do Inter. Não, e pegou um rabo de foguete, está fazendo bons resultados. Porque todo mundo, eu achava pelo menos que ia ser um desespero até o final do ano. Sinceramente, eu achava que ia ser um desespero. O ponto da virada, né, Carmelito, foi quando o Inter conseguiu aquele resultado contra o Atlético Mineiro, né, no fim do jogo, e depois emendou com o jogo contra o Boca, né, que aí sim fez uma grande atuação e a confiança subiu. Mas eu acho que mas Vicente, eu acho que eu nem digo assim uma grande atuação. Em comparação a ele, o que ele mesmo está jogando é gigantesca. Sim, se comparar o começo, quando foi o jogo contra o Santos, né? Tem o começo do embrião do troço ali se desenvolvendo, né, cara? Achou, né, cara? Achou um posicionamento legal. Esse jogo contra o Palmeiras, o time conseguiu parar o Palmeiras, cara. Sim, foi muito sólido, né? Muito sólido. Parou. Eu quero ver esse mesmo time atuando contra uma equipe que joga recuada, esperando o ataque. Daí é mais difícil, porque é mais difícil para todo mundo, né? Mas acho que esse ponto da transição que vocês falaram, acho que é importante, né, pensar algumas coisas. Primeiro, claro, isso aí que o Mano falou, de tratar com cuidado o Abel e tal, é fundamental. Mas em relação à transição, está se noticiando que o Miguel Ángel já chega no início de janeiro aqui em Porto Alegre. Vocês acham que ele já chega para treinar ou o Abel fica até o final do campeonato e ele fica acompanhando os processos e tal? Tem espaço para isso acontecer? Seria o ideal, né? Eu acho assim, eu acho que ele chega e ele vai começar a verificar, a mapear base do Inter. Eu acho que ele começa assim, mapear a base do Inter e como ele vai começar a implementação de processos para a próxima temporada. Eu acho que vai ser mais ou menos assim. Acho que o Abel continua trabalhando e ele vai
fazendo a implementação a partir da base. É o que eu acho que vai acontecer. Não sei se vai ser assim, não sei se tem condição de ser assim, não acho que vai ser por aí. E acho até que o Abel, me parece, assim, à distância, é ser um cara que dá para trabalhar isso tranquilo, depende de uma conversa, né, do estabelecimento das coisas com bastante transparência e tudo mais. Não sei, Carmelito, o que tu acha que é viável isso aí? Como ele mesmo diz, né, cara, pelo Inter ele faz qualquer coisa, né? Tu sabe que Agora, quem quis fazer isso aí, mano. não, quem quis fazer isso aí quando foi cogitado de trabalhar no Brasil foi o Bielsa, né? Que ele quis tratar primeiro de conhecer o campeonato, ficar um ano, na verdade, ou 6 meses, meio nos bastidores, com outra pessoa treinando até ele assumir. Espetacular. Isso que é a Bielsa, né, cara? Eu sou fã do Bielsa. Mas daí o Santos não quis, né? O Santos não quis e aí perdeu um treinador, né, cara? Outro treinador, né? Que é um cara de conceito, né, cara? Agora, assim, ó, só tem que ser muito bem conversado esse troço, tá? Porque aí sim eu acho que pode acontecer um problema com o Abel. Cara, eu nunca fui um jogador de futebol, eu nunca vivi o mundo deles, tá? Mas eu vivi muito perto. O jogador de futebol, ele vive de uma coisa que nós não estamos acostumados. É com o glamour de fãs, de ter pessoas que gostam do trabalho que ele faz, tu entende? Isso, cara, é uma coisa que quando eles perdem isso é muito difícil. Falta alguma coisa para eles, tu entende? Tanto que o Abel tá aí, cara. Quantos anos o Abel tem? 68. Todos os problemas que o Mano lembrou, largou tudo, veio para cá sem saber o nome do jogador. Assim, ó, vai botar o rapaz aí, pode botar, só acertem, bem acertadinho. Eu não sei se o Abel não vai pedir o chapéu, cara. Se forçarem alguma coisa. Porque ele tem o direito também, né, cara? Sim. Não precisa se meter a ficar esquentando o banco para os outros. Né? Você entende o que eu quero dizer? Não pode, neste momento, quem tá com a faca e o queijo na mão é o Abel, cara. Preservem esse homem, cara. Porque senão vai ser muito sacanagem, velho. É importante que não sacaneie. Eu acho que é muito importante que não sacaneie. Eu acho que isso não vai acontecer, né? Acho que não. Bom, esse jogo então do Inter e Palmeiras, além dos acontecimentos aí para a tabela e de desempenho do Inter, temos a questão da despedida do Alessandro, né? Teve todo esse aspecto emotivo, né, cara? Emotivo, negócio. Cara, 12 anos de clube, né? O Alessandro tem 39 anos, vindo para os 40 anos, e tem que se respeitar também, né, a vontade do jogador, né? Ele acha que ainda tem lenha para queimar, ele quer continuar jogando, mas eu não acho errado o Inter achar que ele já não tem mais espaço assim dentro do grupo, né, para alto rendimento. Então, cada um dentro da sua perspectiva. Mas foi bacana, assim, cara. É uma pena, e isso é uma pena mesmo, uma despedida, assim, né, sem torcedor no estádio, né, o D'Alessandro merecia um estádio cheio, se despedir de uma maneira diferente. Eu espero que isso aconteça. Eu espero que tenha, se ele decidir jogar mais, que abandonar o futebol, que o Inter faça uma grande festa para ele de despedida do futebol, com o torcedor, porque é o cara que merece. 12 anos num clube é bem difícil. E são 12 anos com títulos, com gols importantes, com uma história importante, né, cara? O torcedor vendo do Alessandro, um cara que defendia ele, né? É a o torcedor dentro do campo. né, mano? É o torcedor dentro do campo. E além do cidadão, né, cara? O D'Alessandro é um cara que tem projeto social aí, ajuda um monte de gente, a gente sabe disso. E é um cara bem generoso, sabe? Vou contar uma passagem minha com o D'Alessandro. Acho que foi em 2018, acho que sim. Ou 2018 ou 2019, agora não vou lembrar. No aniversário do meu pai, ele gravou uma mensagem. Meu pai não sabia, né? E quando a gente começou a cantar o parabéns, depois do parabéns, eu peguei e mandei a mensagem pro WhatsApp do meu pai, né, cara? E, cara, eu lembro como se fosse hoje,
a alegria do meu pai vendo a mensagem do D'Alessandro, cara. Então ele é um cara, ele é um cara generoso, assim, não precisava fazer aquilo ali, entendeu? Não precisava, mas ele pegou um tempo dele e fez uma mensagem bonita, assim, cara, foi bacana. Então ali tu vê que o cara é diferenciado mesmo. Então esse cara, meu, por tudo que ele representou nesses 12 anos e por tudo que ele vai representar pro resto da vida, pro clube, ele merece um jogo de despedida, assim, um estádio cheio, com todas as homenagens, cara. Eu acho que isso é bem importante. Pois é, né, Carmelito? Porque a gente usa a expressão despedida, né, cara? Mas todo mundo sabe que não é despedida, né, cara? Não vai ser assim, né? Entrando aos 42, né, num estádio vazio. Não é essa despedida que um cara que adquiriu o tamanho que o D'Alessandro tem pro Inter vai ter no clube, né? Não pode ser. Não, isso é verdade, isso é verdade. Só que nós vivemos uma pandemia, cara. Tá morrendo gente, tá doidado, cara. Não, claro, tô dizendo que tem que ter outra coisa, não pode ficar nisso, nem que demore o que tiver que demorar. Nós todos estivermos vivos, tomara que tenha, cara. Se a gente também não tiver paciência, né? Mas tomara que saia. Cara, sobre o D'Alessandro eu gostaria de contar brevemente a relação que eu tive como jornalista e o D'Alessandro como jogador de futebol. Eu fui ao aeroporto na chegada dele em Porto Alegre. 2008, chegada, né, Carmelito? E ali tu sente que eu senti que era um cara diferente. Guri, cara, um malucão, assim, bem uns pontadinhos pra cima e bababá. Fala e ligeiro e rápido e bababá. Já pega um bumbo e sai batendo e vamos que vamos. Bom, daí depois dentro de campo fez aquilo tudo que a gente já conhece, né? Eu passei vários anos como jornalista fazendo entrevistas e vivendo o ambiente ali com o cara. Certa feita, um sábado de manhã, eu estava caminhando na beira do rio ali do Bahia. E aí quando cheguei ali perto tem uma sinaleira de quem vem lá da Zona Sul em direção ao centro ali. Eu passei pela sinaleira e quando eu vejo vem um carrão assim lá de longe assim, eu bato, havia um carrão, né? Daí quando eu vejo o carro parou e buzinou. Eu olhei, espanta, pô, mas quem é que... Pô, meus amigos estão bem, né, cara? Eu não sei. Abre o vidro e eu do Alessandro, cara. Não, tudo bem? Sabe, tipo, não sou ninguém, cara. Eu sou um jornalista desconhecido, tu entende? Só que vivia o dia a dia lá, então o cara visualmente sabia que eu era um jornalista, tu entende? Cara, é um cidadão, velho. E o crescimento que esse cidadão teve, aquele rapaz que chegou com o cabelo espetadinho, pro cidadão que hoje abandonou o Inter para ter uma nova experiência de vida, cara, é lindo de se ver, cara. É lindo porque eu queria que todos os seres humanos fossem parecidos com isso, porque chegou com fama de bad boy, de brigar em um treino na Espanha. Chegou com necessidade de aparecer novamente pro futebol. Viveu cada momento terrível nesse clube, cara. Foi esculachado do clube por um dirigente, bom, não precisamos nem falar nada, né? Voltou, já não sem as melhores condições físicas, aceitou tranquilamente a reserva. Nunca aceitou. Nunca uma aceitou. Série B, né? Ele sempre quis jogar, tu entende? Sempre quis jogar. Só que ele sabia as limitações que ele tinha. Por isso, para dizer o seguinte, se fosse aquele D'Alessandro que chegou jogando nesse momento, assim, nossa, ele tinha feito horrores, tinha brigado com todo mundo no clube, tinha até ido embora. Só que ele cresceu demais mentalmente, cara. Só que, como todo mundo, fisicamente decaiu. Infelizmente. Espero muito que ele vá jogar nos Estados Unidos, seja muito feliz, cara. Essa relação é muito legal, né, cara? É legal ver a gratidão que a torcida tem e ele tem de volta também, né, pro clube, pro torcedor. Então, esse crescimento que o Carmelito coloca é a olhos vistos, assim, no D'Alessandro. Eu acho que nem tu falou, a gente espera agora... ele vai jogar talvez mais essa temporada aí, né? Que ele se sente bem e que volte, né? Quando ele decidir parar mesmo, volte para fazer um jogo de despedida, que seja uma festa bonita que ele merece, né, cara? A torcida quer fazer essa festa junto com ele.
E os jogadores também, porque Sim. sempre, os últimos grupos que ele participou, todos os jogadores estavam da Alessandro como uma liderança positiva dentro do vestiário, um cara que contribuía com o menino que chegava da base até o veterano. Deu para ver o carinho dos jogadores mesmo, depois do jogo ali, todo mundo querendo abraçar e tirar uma foto com ele, né, cara? O Alessandro é um cara que é um cara polêmico pelo jeito dele de ser. Ele fala o que ele quer, ele pensa as coisas, ele fala, ele não tá nem aí, só que ele é um cara responsável, ele não faz loucurada assim de qualquer jeito, entende? Era o cara que sempre puxava fila. O cara puxava fila de treino físico com 39 anos, amigo. Primeiro a chegar e o último a sair, como ele dizia. Não ouvi nunca ninguém dizer, não, isso não é verdade. Jamais ouvi alguém dizer isso. O Internacional perde, além de um jogador, um líder, um cara importantíssimo para a comunidade, para o futebol do Rio Grande do Sul. É isso aí. Então tá, falar de Grêmio, né? Temos a eliminação contra o Santos para comentar, mais Brasileirão e projetar ainda o jogo contra o São Paulo. Vamos começar pela eliminação, né? Que é o evento mais marcante da semana que passou. Assim, cara, pra mim é claro que o placar de 4-1 é marcante, né? No jogo de volta. Mas essa eliminação já se desenhava aqui no primeiro jogo. Essa é a grande verdade. O Grêmio só foi conseguir um empate aqui num pênalti já perto dos 50 minutos do segundo tempo, do primeiro jogo. Alguns numerozinhos, tá? Que os números não dizem nada sozinhos, tá? Mas eles podem ilustrar, né? Alguma coisa assim. Faltas. No primeiro jogo, o Santos fez 20 faltas, o Grêmio fez 10. No segundo jogo, o Santos fez 17 faltas e o Grêmio fez 10. Desarmes no segundo jogo. 28 do Santos, 14 do Grêmio. Claro que o enfrentamento se decidiu na combatividade, no meio-campo. E tá claro também que o Renato parece não ter percebido isso ao longo do confronto inteiro. E é algo histórico já que ele tem nos confrontos contra o Cuca. Se pegar a estatística do Renato contra o Cuca e contra o Jair Ventura também, a gente vai ver que o Renato tem muita dificuldade no enfrentamento, né, nesse encaixe contra esses treinadores. E nessa eliminação não foi diferente, né, cara? E no segundo jogo com alguns eventos que aí tornaram tudo mais difícil, né? Tu tomar um gol com 11 segundos de jogo num lance que a bola saiu contigo, já dá uma dimensão da dificuldade e de como isso vai impactar, né, o desenrolar do jogo. Então o Grêmio já começou o jogo de volta perdendo, com 11 segundos. Depois até teve uma chance que o Jean-Pierre chutou uma bola que ela trisca a trave. O lance do segundo gol do Santos é uma falta a favor do Grêmio na intermediária, que a zaga do Santos afasta e a transição, o Grêmio está mal posicionado, né, tem a transição com o Lucas Braga. No lance o Orejuela se machuca, tem que sair do jogo e o Marinho faz o segundo gol. Então ali o jogo já estava praticamente definido. No intervalo o Renato faz uma mexida para mim terrível, né, ele tira o Darlan para botar o Pinares, então ele perde mais ainda em combatividade no meio campo. A opção dele pelo Luiz Fernando também me parece uma opção intermediária, porque se tu tá pensando em agredir o adversário pelo lado, né, com drible, tu vai usar o Ferreira. Se tu vai pensar numa recomposição maior de meio, tu pode usar o Pinares naquele lugar. E aí ele escolheu o Luiz Fernando, que fica no limbo, né? Ele não é o melhor nenhuma nem outra característica. Tanto é que quando o Ferreira entra no jogo, no primeiro lance ele já dribla 2 jogadores pela direita, em seguida ele faz o cruzamento para o gol do Tassiano. Então acho que teve muito erro de leitura nesse enfrentamento, erro de leitura do Renato, leitura do que seria o enfrentamento. O Renato é um grande treinador, um dos melhores do Brasil, tem muitas qualidades, mas tem alguns defeitos, como todo profissional tem, né? E um dos defeitos do Renato, que a gente já fala há bastante tempo, é quando precisa modificar algo durante a partida, né? Leitura de jogo, do que está acontecendo quando precisa mudar. E nesse confronto, para mim, isso ficou bem evidente, né? Acho que nenhuma pessoa aqui que olha futebol vai dizer que o grupo do Santos é melhor que o grupo do Grêmio, ou até que o time do Santos é melhor que o time do Grêmio. Então, para mim, é uma clara derrota do Renato frente ao Cuca nesse enfrentamento aí, e acabou na eliminação do Grêmio da Libertadores. Cara, eu acho que o Vicente é por aí, Vicente. Eu acho que é por aí. Eu acho que Renato perdeu um duelo, é óbvio, isso é uma obviedade que eu vou falar, mas é que precisa ser falado neste momento. Perdeu um duelo
tático pro Cuca. Não quer dizer que o Cuca é o melhor treinador do mundo e o Renato é o pior. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que o Cuca fez com o Renato o que o Renato fez com o Inter de Cudê na maioria dos grenais dessa temporada. Foi superior taticamente. Impediu as principais jogadas do adversário. Eu concordo com o Vicente, não conseguiu sair disso e optou por um jogador que não deveria ter optado. Só que o futebol é cruel, né, cara? Se botasse Ferreirinha no começo, será que ia render o que rendeu quando entrou mais no final? Não estou dizendo que está certo ou está errado, estou só supondo. Olha, cara, eu fiquei assim, ó. Concordo com o Vicente também quando ele disse que começou a ser decidido. A desclassificação começou aqui, né? Acho que aqui o Grêmio foi mais. Como é que eu vou dizer? O Santos gerou mais pressão em cima do Grêmio, acho que mais aqui. Eu concordo, Carmita. Eu acho que o Santos jogou melhor aqui. O Santos, apesar do placar, o Santos jogou melhor aqui. Com certeza. Exatamente. Entende? Eu não estou dizendo assim, ó, melhor o rendimento, eu estou dizendo assim, ó, o Santos veio aqui e venceu. Cara, isso. Um time que não conseguiu superar aquele adversário e ainda foi derrotado em casa. Cara, isso é uma coisa muito difícil. Foi empate em casa. Não, sim, mas tu entendeu o que eu dizer, né? Dizer que tinha saído com os 3 pontos daqui para tentar um empate lá, que é a obviedade do mata-mata, né? Lá, cara, eu achei que achei errado o Luiz Fernando também. Eu começaria com o chileno. Eu começaria dessa forma. Por quê? Porque o Luiz Fernando nem sabe que vai ser aquilo ali que vai entregar. Eu não é, Vicente. Cara, e não tem vitória pessoal direta contra o adversário. Ele tem potencial físico e até técnico para isso, mas ele não faz o enfrentamento. Quando o adversário é mais fraco, ele até consegue. Mas quando o adversário vem preparado, como veio o Santos, é muito mais difícil. O Santos do Cuca nos mostra que tem 1000 formas de fazer futebol. 1000 formas táticas, 1000 pensamentos táticos, 1000 formas de fazer com que o mecanismo funcione. Milhões. Olha como é bem executado do Santos, com aquele grupo que não é lá grandes coisas, como a gente mesmo vem destacando. Exatamente, né, Gabriel? É um futebol rudimentar, mas muito bem executado. Se tu for ver, cara, nesse jogo que ele não tinha o Pituca, ele botou o Alisson fazer marcação individual no Jean-Pierre, individual mesmo, daquelas que a gente via nos anos 90, assim. A bola estava com o Santos e o Alisson continuava próximo do Jean-Pierre. Então até esse tipo de leitura faltou, né? Podia o Jean-Pierre mais vezes fazer um recuo, de ir lá do lado do Matheus Henrique para fazer o Alisson sair da frente da área, para abrir algum espaço para o PP de repente ocupar pelo centro, né, numa jogada mais aguda. Então, faltou muita leitura para o Grêmio nesse jogo. Agora, também, eu acho que também faltou uma forma de fazer com que o Jean-Pierre fosse mais participativo. Se tu consegue compreender o que eu quero dizer. Sim, eu até fiquei com dúvida, cara. Durante o jogo, eu fiquei com dúvida se ele estava 100%, mas agora, como ele jogou contra o Sport, me parecia realmente uma ausência de ritmo, cara. Acho que ele ficou até sem treinar, talvez. Ele estava bem fora de prumo. Talvez o erro também, né, no começo do jogo, o erro de passe foi dele no gol aos 11 segundos, tenha tido um impacto, né, cara? Não tem como o jogador não sentir. O zagueiro vinha jogando bem, cara. Acho que tem um erro meio dividido ali, repartido entre os dois, né? Porque se tu for ver, quando o Matheus Henrique dá o passe, o Jean-Pierre já não domina bem a bola, né? Depois o passe sai meio forte. Claro que o Jean-Pierre podia, o David Braz podia ter tentado espantar a bola, se jogado contra ela. É um erro meio compartilhado ali, mas... Lá dentro é difícil pra caramba. Mas eu quero dizer o seguinte, cara, que esperado pelo Santos, cara. Eu só torço para que não seja esperado pelo São Paulo agora. E eu vou te dizer, eu acho que o estilo de jogo do Grêmio, com todos os seus problemas e defeitos, encaixa melhor com a forma como o São Paulo atua. Concordo muito, cara. Concordo muito. Falei aqui que o encaixe contra o Santos era desfavorável. E agora falo que o encaixe contra o São Paulo é favorável. Só tem um ponto, cara. Isso não quer dizer que vai ganhar. Claro que não. Mas só tem um ponto que vai dar uma desequilibrada, talvez, cara, é o seguinte: o São Paulo não jogou na rodada do Brasileirão, né, cara? Descansou enquanto o Grêmio foi a Recife.
Então tem que ver o quanto que isso vai pesar. E a gente fala bastante da CBF, né? A gente adora bater na CBF. Reconhecer um mérito, Deus o livre. Mas por que o São Paulo jogou na quarta-feira? TV. TV, meu amigo. É. A gente bate na CBF. Não estou dizendo que está errado, eu estou dizendo que é o seguinte, ó. Quando tiver errado, tem que tomar ali. Mas quando não é culpa dos caras, tem que ir. Entendeu? Talvez o que pudesse ser feito seria adiar esse jogo do Grêmio contra o Sport, né? Para tentar dar a condição de igualdade física, né? Sim. Eu não sei como é que estão agora daqui para frente, cara. Porque, pelo que eu saiba, vai começar agora. Acho que semana que vem tem Copa do Brasil de novo, né? Tem. Daí depois para um tempinho. Eu sei que agora o Inter vai começar também jogos quartas e domingos, porque o brasileiro também dá uma acelerada, né? Até fevereiro. Cara, eu tô bem preocupado com o Grêmio, assim, pelo que não é tradicional dessa equipe do Grêmio, cara, mas eu tenho preocupação de como o Grêmio saia psicologicamente desse jogo, desses dois jogos, né? Cara, eu achava o Grêmio favorito para passar pelo Santos. Eu acho o Santos, assim, um time já bem comum, time, e com todos os desfalques que tiveram aí, ainda mais o Soteldo não podendo jogar, e depois o Pará também não jogou no jogo da Vila Belmiro. É o Santos mais comum ainda, né? Acho que o Santos jogou muito bem aqui contra o Grêmio, muito bem. E aí é mérito do Cuca. Eu acho que o Cuca estudou muito o Grêmio. Ele sabia que a única maneira dele conseguir passar era estudar muito e anular o jogo do Grêmio. Só que ele não só anulou, como ele jogou aqui. Teve mais chances de fazer gol aqui que o Grêmio. O Grêmio teve mais volume, principalmente no segundo tempo na arena, mas as melhores chances foram do Santos. E aqui eu acho que o Santos já deveria ter saído com um resultado melhor, que não conseguiu. Na Vila Belmiro, cara, é aquele jogo que começa 1-0, né? Começou 1-0, gol com 10 segundos, gol relâmpago. E aí é aquele, tipo, tu começar uma luta de boxe, né, e tomar uma porrada já ficar grog. Foi mais ou menos o que aconteceu com o Grêmio. E eu não entendi, o Kahneman ali não podia jogar? Podia, tanto é que ele jogou um tempo do jogo de ida e jogou o jogo contra o Sport até ser expulso. Eu não entendi, eu não entendi porque que o Kahneman não jogou contra o Santos, assim, tipo... Vou dizer o seguinte, ó, quem viu o jogo, qual foi o jogo anterior do Grêmio que o Kahneman jogou 90 minutos? Foi Goiás. Contra o Goiás. Que o Kahneman chegou no final do jogo acabado fisicamente. Isso é culpa do Kahneman? Não. Talvez o Renato tenha que botado ele para jogar, porque ele tá precisando de ritmo, ele estava muito tempo parado. Para não ter feito ele jogar 90 minutos, até para tentar poder aproveitar ele na Libertadores. Mas não, deixou 90 minutos, o rapaz saiu exausto do gramado. Eu acho que o Grêmio não pensou muito bem o enfrentamento contra o Santos. Acho que eu não quero falar que teve soberba, mas eu acho que faltou estudar um pouquinho. E o Cuca, ele tinha só uma chance, que era estudar muito e pilhar muitos jogadores dele para fazer o jogo perfeito. E deu muita sorte, né, naquele gol em 10 segundos, que facilitou bem a vida do Grêmio. Mas, como eu estava dizendo, o Grêmio jogou melhor, o Santos jogou melhor em Porto Alegre. Se pegar os números do jogo lá da Vila Belmiro, 4-1, o Grêmio teve muita posse de bola, o segundo tempo foi todo do Grêmio. E só que uma grande partida, né, pelo lado do Santos, né, do Lucas Braga, esse, né, um jogador bem tático para o time também, né, ele fechou bem aquele lado ali com o lateral esquerdo e muita velocidade, muita força, né, para puxar os contra-ataques, ajudou bastante o Marinho. O Santos fez um jogo que podia fazer, né, cara, o que podia fazer de corda esticada. Acho que ainda vai ter um enfrentamento agora numa chave mais tranquila, porque o Boca não vem jogando bem, eu não acho o time do Racing grande coisa, mas eu acho que o Santos já fez na Libertadores o que ele podia fazer.
Eu não acredito no Santos na final, mesmo com os dois times argentinos não sendo grandes times, né? Acho que essa Libertadores tá ficando na mão de Palmeiras ou River. Quem vier daquele lado lá eu acho que exatamente. Quem vem daquele lado lá, dessa semifinal, sim, aí é o grande favorito, sim, para conquistar. Mas também é um jogo único e aí tudo pode acontecer, né? A gente sabe disso também. Não podemos esquecer também que os outros dois são grandes, né? Sim, tem camisa. Gigantes. Camisa. Bom, daí avançando, né, a gente chega desse jogo contra o Sport, que é o jogo mais recente. Desfez a dúvida, né, se o Jean-Pierre estava em condições ou não. Ele começou jogando, então, né, tenho que acreditar que ele está 100% recuperado fisicamente. Então, acho que jogou para ganhar mais ritmo para o enfrentamento contra o São Paulo. Jean-Pierre, tá? Acho que realmente o que tu falou antes, eu não quis te interromper, agora te interrompi. Jean-Pierre teve dificuldades de ritmo, e além da excelente marcação que sofreu no jogo contra o Santos. O jogo contra o Sport melhorou pela qualidade do adversário, mas ainda me parece um pouco contato. O que me parece é que o GPR é um cara pesado. Ele precisa estar na ponta dos cascos para fazer o que ele faz, parece. Não estou queimando o rapaz, porque é um excelente jogador, mas é uma coisa que precisa ser aprimorada. E acho que ele depende também de estar no time ideal, né, cara? No time estruturado, né? Porque, cara, esse jogo contra o Sport, de novo a gente vai ter que falar do Lucas Silva no 4-2-3-1, cara. Não dá. E assim, vocês podem me dizer um jogo que ele tenha jogado bem nesse esquema, eu vou dizer 15 que ele não conseguiu jogar, então não significa que ele joga bem nesse esquema, ao contrário, né? Porque, cara, num 4-1-4-1, esse jogador pode jogar. Ele jogou um Grenal muito bem assim, o Grenal da Libertadores no Beira-Rio, que o Grêmio ganhou com o gol do PP. Ele jogou e jogou muito bem, foi o melhor jogo dele com a camisa do Grêmio. Agora, num esquema em que ele vai ter que se posicionar mais à frente, que ele vai ter que participar da troca de passe, e que por vezes ele vai ter que correr para trás, né? Ele vai ter muita dificuldade, cara. E no gol do Sport, se a gente olhar, 9 minutos, cara, o meu volante não pode estar babando na gravata para correr o campo atrás do Lucas Mugni, entendeu? E ele vinha, nossa, parecia que estava aos 40 do segundo tempo. É um cara com uma mobilidade muito baixa. Ele não consegue receber, girar e fazer uma inversão rápida, entendeu? Ele gasta muito tempo para fazer isso, faz muita força para fazer isso. Ele não. Pesadão. Demais, cara. Então, aí é que eu digo, entendeu? Se o Darlan saiu no intervalo no jogo contra o Santos, por que o Darlan não podia começar jogando contra o Sport? Essas escolhas aí que eu questionei já do outro jogo que a gente estava falando do Santos. Tipo, foi poupado o Kahneman para jogar contra o Sport? Não, claro que não, né, cara? Pois é. Então, tipo, são essas coisas, cara, que não dá, cara. Tipo, nem tu falou, por que o Darlan não iniciou? Por que contra o Sport, então? Ou por que o Kahneman não iniciou contra o Santos? São algumas escolhas que é difícil de entender. Só um pouquinho. O Kahneman não iniciou contra o Santos porque o técnico entendeu que ele não estava preparado para iniciar. Leitura minha. Mas ele estava preparado, mas aí estava preparado contra o Sport. Sim, porque ele jogou 90 minutos no outro jogo, ia jogar mais. Mas por que jogou 90 minutos? É isso que eu tô falando. Fisicamente. Tanto que ele falava nas coletivas que tinha que conversar com o Kahneman. Saber como é que o Kahneman estava. Eu não sei qual foi o problema do Kahneman, mas não foi uma coisa simples. Se ele tava no banco, é que assim, eu penso assim, se o cara tá no banco, ele pode jogar. Mas não é assim, mano. Infelizmente não é assim. Eu acho que foi planejamento errado. Não, eu concordo com Eu falei, achei planejamento errado. Eu acho que o Kahneman tinha que ter jogado contra o Santos. Não tinha que ter jogado 90 minutos contra o Goiás. Concordo contigo. Mas a gente tem que dar a possibilidade do treinador ter essa opção. Claro, ele tem essa opção. E eu posso criticar a opção dele. De vendo de fora. Eu só estou fazendo uma leitura do que eu acho que aconteceu. Mas é o mesmo caso. O caso do Jean-Pierre é um pouquinho diferente. O Jean-Pierre precisa ter o ritmo de novo, porque ele entrou muito ruim, muito marcado, muito lento, muito travado contra o Santos. Minha leitura, né, obviamente. Não, ele estava travado. Aí ele botou contra o Sport para o cara ter mais tempo de bola, mais tempo de ritmo.
Mas a gente vê, né, cara, como uma escolha tática errada tem impacto no jogo, né? Porque quando o Kahneman é expulso, né, bem cedo no segundo tempo, né, 6 minutos, na hora o Lucas Silva vai para a zaga, mas 3, 5 minutos depois já entra o Jeromel, sai o Lucas Silva, né, para recompor. E aí o Grêmio passa a jogar melhor, cara. O Grêmio joga melhor com um a menos, porque não tem o Lucas Silva atrapalhando a troca de passes do meio, entendeu? Entra um cara que nem o Tassiano, que trabalha mais campo inteiro, que é mais adequado para a posição. Tassiano que é odiado por grande parte da torcida, mas eu acho um jogador muito útil para elenco, tá? Joga em várias e é cumpridor o Tassiano, vamos dizer assim. Tassiano é um belo jogador, eu gosto. Eu gosto. Não é um definitivo, um cara que vai compor fazer... banco é excelente, cara. Tu com uma posição no banco, tu cobre 3 posições no campo. Exatamente. O cara que entra e corre, né, cara? Ele corre o jogo. Tu mandar ele fazer, ele faz. Tu mandar ele fazer, ele faz. Vai jogar de lateral esquerdo, ele vai jogar de lateral tem esquerdo. até gols importantes aí, cara. Se a gente for pegar alguns jogos, alguns empates, assim, que é gol do Tassiano que empata o jogo, entendeu? Mas eu acho que outra coisa que o Grêmio tem que tirar desse jogo contra o Sport, e aí ver como é que isso vai repercutir contra o São Paulo, é a questão da confiança, tá? Porque foi um baque bem grande a eliminação pro Santos, do jeito que foi. E no início do jogo contra o Sport a gente já via isso, sabe? Sabe assim, quando o jogador sempre faz a escolha mais óbvia e mais fácil, em vez de querer chutar, em vez de querer arriscar, prefere dar um passe de segurança, né, alguma coisa assim. Então isso a minha curiosidade para ver como que isso vai se processar no jogo contra o São Paulo, cara. Eu acho que tem uma coisa que é favorável ao Grêmio, que o Grêmio vai jogar em casa, né? Acho que pro momento eu acho interessante jogar em casa. Sempre é um fator. Não é decisivo, mas é uma coisa que te traz um pouco mais de conforto. Claro. Entende? Vai jogar num lugar onde tu sempre joga. Claro que você tem algum valor no meio daquela equação gigantesca toda para formar um clube vencedor, entende? Em geral, eu sempre acho mais interessante decidir em caso confronto, mas nesse caso específico eu concordo contigo, Carmelito. Acho que para o momento, se o enfrentamento primeiro fosse no Morumbi contra o São Paulo, ia ser bem mais complicado. Eu temeria pela situação. Mas, cara, eu vou te dizer, cara, eu confio no Grêmio, cara. Eu acho que o Grêmio pode fazer um bom jogo contra o São Paulo, até pelo encaixe que é aquilo que a gente estava falando. Já fez, né, recentemente, né? Um dos grandes jogos que o Grêmio fez lá contra o São Paulo, deu aquele rolo todo de arbitragem e tal, mas foi um bom jogo, bom desempenho. É isso que teve aquela, né? Não precisa nem falar o que aconteceu naquele jogo. E o São Paulo é um time que ele não é estável, né? Ele oscila pra caramba, né? Mas evoluiu desde aquele jogo, cara. Não, mas a gente fala do São Paulo desde o primeiro turno ainda, né, cara? Quando tava com jogos atrasados, eu lembro de falar, o São Paulo é um time que vai chegar. Eu acho que é um time que evoluiu, cara. Eu acho que isso é positivo para eles, tu entende? É um complicador. Ele evoluiu, mas é o time que oscila. Ele faz um grande jogo e daqui a pouco... Porque nenhum time, não existe nenhum time estável nessa temporada. Já é difícil ter condições, né, normais, né? A condição que a gente tem de calendário com esse ano, com surtos de Covid e tal, é impossível ter estabilidade. Mas no Campeonato Brasileiro, que premia a regularidade, quem é que tá em primeiro? São Paulo só tem duas derrotas, né, cara? Três derrotas. Perde perde muito pouco. Quase não perde. E a gente sabe a situação toda que São Paulo passou esse ano, né? Turbulência política, inclusive, tudo, né? E classificações. Cara, na verdade, quem bancou foi o Raí. Porque na eliminação pro Mirassol era para cair o Diniz. O Raí bancou. Eu vou dizer uma coisa, se ganhar esse ano alguma coisa, meu amigo, se preparem, que São Paulo tá de volta. Ano que vem, tudo indica que vai ser Muricy Ramalho, que é um cara espetacular, um gênio de futebol. Provavelmente Rodrigo Caetano. Se prepare que São Paulo vem forte. Mudando de ponta, cara, na tabela, o Bahia tá fazendo força para salvar o Vasco, hein? Se não reverter essa maré, cara. Ontem eu coloquei uma frase de efeito sobre o jogo do Bahia e Flamengo. O Bahia ele conseguiu virar um jogo perdido e depois entregar um jogo ganho, né, cara? É incrível o que o Bahia fez ontem. Incrível.
Depois a gente pode falar também um pouco depois do episódio lamentável de racismo, mas o Bahia realmente, depois daquele jogo, com um jogo ganho, com um jogo ganho do Flamengo no Maracanã, uma virada espetacular, e aí tu toma uma virada de novo, um jogador a mais, ali é o jogo para te ser rebaixado, sabe que é o jogo que tu vai lembrar assim, puta, ali que começou o rebaixamento. Cara, o Bahia tem um indicativo que é indicativo de rebaixado, é a pior defesa do campeonato. Normalmente quem tem a pior defesa cai. São 46 gols sofridos, cara. Tem 5 gols a mais sofridos do que o Goiás, que é o lanterna. Tem uma insistência, eu vi o jogo do Bahia na Sul-Americana, né, cara, e o Rossi é um dos jogadores mais pouco inteligente do mundo, eu acho, do mundo. E ele foi expulso de uma maneira ridícula lá contra a Defensa e Justiça e continua jogando, e continua prestigiado. Lembrar, sabe? Né, cara, que o Bahia resolveu interromper o trabalho do Roger, substituiu por um modelo antagônico, que é o Mano Menezes. Totalmente diferente. E tá aí o resultado. Cara, as coisas acontecem, as coisas têm consequência, né? Tudo que os caras fazem de errado vai acabar aparecendo. E o Bahia, cara, o Bahia que se reestruturou, que tem uma direção que vinha fazendo bons trabalhos aí, colocando o Bahia, né, de novo ali no bloco de cima do Brasil, né, dos clubes brasileiros. Cara, esse ano fez muita coisa errada, né? Muita coisa errada. E que nem tu diz, daqui a pouco vai pagar, porque o Vasco tem um jogo a menos, né? Tem um jogo a menos, já tem a mesma pontuação, né? Só nos critérios o Bahia tem uma vitória a mais. Então, complica pro Bahia. Assim, ali a zona de rebaixamento, o Sport também, cara, acho o time do Sport bem fraco. Bem fraco, assim. É um time que vai brigar até o fim. E tem um outro time que entrou nessa aí agora, que é o Fortaleza, né, cara? Que tomou, assim, ó, um banho de bola ontem do Ceará, era para ter sido até mais de 2-0. O Ceará ainda perdeu um pênalti, o Vina errou um pênalti. Podia ter feito 3, 4, assim, foi muito superior, tá? O Ceará, o Fortaleza. E, tipo, depois que saiu o Ceni de lá, eu acho, não se ajeitou. Acho que dá pra dizer que é do Fortaleza para baixo ali, acho que Fortaleza, Sport, Bahia e Vasco por uma vaga, né? Porque os outros têm desempenho, apesar de oscilação, o Bragantino ganha seus jogos, o Atlético Paranaense ganha alguns jogos, o Atlético Goianiense conseguiu uma sequência de 2 vitórias que já deu um respiro, né? Eu acho que tem uma vaga para rebaixamento, cara. Continuo com a minha opinião de que Botafogo, Coxa e Goiás já foram. E é aí, cara. Vasco, Bahia, Sport, Fortaleza. Difícil o Botafogo isso aí. Botafogo, cara. É uma pena, não queria que o Botafogo caísse, mas acho difícil também não cair, porque não pode. 23 pontos, cara, 23 pontos é difícil, cara. O Botafogo tem que fazer uma campanha de G4 para não cair, né? Pô, como é que vai voltar um Botafogo da vida, cara? Pelo amor de Deus. É difícil, né, cara? Porque é um clube com as finanças esfaceladas, né? Não tem perspectiva, né, cara, de melhor. Milênios de direções não vitoriosas. E lembrar, né, cara, que o último ano que teve aquela coisa de manter a cota, né, de televisão foi o ano que o Inter foi para a Série B. Agora caiu, sim, a grana já diminui drasticamente. Eu tava olhando a grana para quem cair aí dos grandes, aí parece que é 17 milhões só. Nossa. E deu. E o Botafogo ainda ganha, Botafogo e Vasco são clubes que recebem da TV, cara, uma alta grana, se for considerar, assim, o resultado esportivo, sim, recente ou coisa assim. Se seguisse um modelo como por exemplo, de futebol inglês, esses clubes estariam recebendo muito menos do que recebem. Né, complica demais, assim. Infelizmente o Bragantino não fez a parte dele, né, cara, de ganhar do Atlético Paranaense em casa. merecia cair os dois, cara, Atlético Paranaense e Bragantino. Cara, o time que eu vi jogar, o Bragantino, pra mim, fez... falou que time mesmo. Pra mim o Coritiba é o pior desempenho disparado. Cara, mas, assim, o Atlético e o Bragantino não caem, cara, eles conseguem fazer campeonatos seguros. A gente não gosta dos clubes, né, porque são antipáticos, sim, mas eles são organizados, sim, cara, e isso te garante alguma segurança, por mais que tu tenha limitação financeira para montar elenco, mas tu ser minimamente organizado já te garante alguma coisa, entendeu? Não, e o Coritiba também, né, a gente tava falando aí do lance, né, que decreta rebaixamento, que não, é agora que vai. O Curitiba também, né? Ele tá jogando com o Botafogo e tem um pênalti no último Botafogo minuto. Em casa, numa briga dessa.
E aí o cara vai lá e bate o pênalti com um pulinho, né, cara? Ah, cara, eu não sei, né, cara? O cara vai com... É difícil, né, cara? Que é um bom zagueiro até, um zagueiro bem decente, mas se eu sou treinador, eu não deixo aquele cara bater pênalti, porque ele sempre bate daquele jeito, naquele pulinho. Não, cara, não pode. Não dá certo o negócio. Coisa é séria, né, cara? É sério. Não dá pra o cara ir rebolando pra bola pra bater um pênalti. É isso aí, acho que vamos encaminhar o final. Vamos. Tem mais alguma coisa pra falar? O caso de racismo, acho que a gente tem que falar, né? Acho que temos que falar desse caso aí que aconteceu no Bahia, Flamengo e Bahia. Foi o jogador, o Índio Ramírez, né, o colombiano, que é um jogador provocador, né? O jogo todo ele provoca, né? Deu pra ver isso. Só que quando o Gerson ele tem, porque a gente não sabe, na hora que deu o lance, a gente não tem como dizer o que aconteceu, mas quando o Gerson fica indignado daquele jeito ali, eu até comentei com a minha esposa, cara, provavelmente foi algum xingamento racista, porque o cara ficou muito, muito revoltado, entendeu? Não, quando o cara, tu sabe quando é um xingamento de jogo, o cara pode ficar bravo e tal, mas quando a reação indica, né, cara? A reação indica que ali o negócio foi mais sério. E o mais lamentável, cara, foi o posicionamento do Mano Menezes, né, cara? Minimizando o fato e dizendo que o Gerson estava sendo malandro, né, cara? Que coisa triste, que coisa lamentável, que coisa pequena. Né, mano, que o Mano Menezes já teve outros episódios, né, bem lamentáveis recentemente no campeonato, né? E o pior é que o seguinte, ele vai depois de cabeça, pensa assim, de cabeça fria e tal, né? Aí vai ver as redes sociais do cara e não melhora nada, piora, inclusive, entendeu? Então cara, é lamentável, assim, porque se a gente, e eu fico pensando assim, porque o juiz expulsou o Gabriel Barbosa no início do jogo, porque escutou lá um xingamento do Gabriel Barbosa. Mas será que ele não escutou também um xingamento racista? E outra coisa, né, mano, mesmo que não, vamos acreditar que não tenha escutado, tá? Ele é dever do árbitro, né, ao menos relatar em súmula. Foi informado pelo jogador tal que foi xingado com ofensas racistas pelo fulano de tal. Entendeu? Ele pode se ele não escutou, ele talvez não possa expulsar, mas ele tem condições de fazer no mínimo esse relato. Entendeu? É lamentável, assim, né, cara? Porque toda aquela confusão ali, e o que eu espero de um treinador, né, cara, é que, porra, cara, que o cara seja coerente, que seja humano, e tudo que o Mano Menezes não foi ali, o Mano Menezes foi, inclusive foi arrogante, sabe, continuou na provocação com o Gerson, pedindo a expulsão do Gerson, lamentável, assim, cara, todas as formas de pensar assim, porque não dá, cara, para aceitar isso, entendeu? Não dá para aceitar. E se o Gerson tivesse agredido o jogador, eu sei que agressão não é o caminho, mas se tivesse agredido, eu não tiraria a razão dele. E, cara, tem um amigo do Twitter, o Mauri Brum, que ele usa uma frase que acho que vai se aplicar bem, que é o seguinte: a vida sorriu demais pro Mano Menezes e foi muito bandida com o goleiro Galato. Depois de 2005. É verdade. Mas é isso, cara, um episódio lamentável. Eu espero que o Gerson vá até o fim com isso, que a CBF também investigue e que seja punido, né? O Bahia já dispensou o Mano Menezes, parece que afastou. Só pra ser justo, tá, mano, a súmula do jogo, tá, que saiu hoje. Tem um relato em observações lá do árbitro que ele coloca: aos 7 minutos do segundo tempo, houve um conflito entre o jogador Sr. Gerson Santos da Silva, número 8 da equipe do Flamengo, e do atleta da equipe do Bahia, de número 15, Sr. Juan Pablo Ramírez Velasquez, onde o jogador do Flamengo alega ter sido chamado de negro por seu adversário mencionado. Informa que o suposto ato não foi percebido por nenhum membro da equipe de arbitragem. Então, tem uma indicação em súmula, né, do fato. Então, acho que pelo menos pode ter alguma repercussão em tribunal depois. Mas ninguém viu, tomara. Mas ninguém escutou. O xingamento do Gabriel escutaram. Agora, o xingamento Sim. Ninguém ouve, né? E o estádio vazio, né? Estádio vazio, né? E sabe o que é pior? Porque a gente já viu isso acontecer, né, cara, de xingamentos racistas, e ninguém ouve, cara. É incrível isso. Uhum. Aí tem. Quantos árbitros tem hoje em campo? São 5 ou 6? 6, eu acho. Sim. Acho que são 6, né? Não, em campo são 4, né? Tem mais os do VAR lá depois. Tá, então beleza. São os 3 ali, mais um. Tem jogos
Mas tem delegado da partida, tem um monte de gente ali na beira do Tem campo. Pois é, jogos que cara. tem um árbitro para cada banco. E aí eu fico pensando o seguinte, que nem tu falou, estádio vazio, velho. Ninguém escutou, nenhum dos árbitros ali de que não Eles tem escutam, como, cara. cara. Tá, vamos falar bem claramente, mano. Se escuta tudo, Claro, tá? Às vezes cara. até dentro do campo, até com o público, às O vezes se público escuta. escuta, claro. O que acontece? Por que não colocam? Não colocam, sabe por quê? Deveriam colocar, tá? Isso por princípio humano e por dignidade. Mas não colocam muito por medo também, cara, do que vai dar depois. Sim. Vocês lembram que saiu uma resolução da FIFA, depois replicada pela CBF, pelas federações, em relação a cantos homofóbicos de torcida? Sim. E na semana que saiu a resolução, o Daronco parou um jogo em São Januário e falou que, ó, time de viado não, fazendo gesto, e parou o jogo e falou pro Luxemburgo, que treinava o Vasco, era um jogo contra o São Paulo, né, que começou um canto de time de viado e tal, contra os jogadores do São Paulo, e o Daronco parou o jogo e falou, ó, enquanto não parar o canto homofóbico, o jogo não recomeça. Então, cara, tendo respaldo, dá para fazer, entendeu? Cara, demorou décadas, anos, para se ter um documento oficial para que os árbitros tomassem providência sobre esse fato. Então, é claro que falta atitude da arbitragem, falta sim, mas falta interesse dos organizadores de competição, cara, de agir firmemente. Dá para agir de forma mais firme, entendeu? Eu acho que até a gente sabe que a repercussão, por causa de ser o Flamengo, por ser o Flamengo, é sempre maior. Eu acho que, pelo menos dessa vez, vai ter alguma consequência. Eu espero que tenha, né, cara? Porque e como não tu dá falou, pra gente né, admitir cara, isso. Né? a gente tem que parabenizar o Bahia, né? Em momento algum colocou em questão a palavra da vítima. Ao contrário, na nota colocou que a palavra da vítima, nesse caso, é preponderante, afastou o atleta, o Mano Menezes foi desligado do clube, então é uma postura a se aplaudir sim do Bahia. Eu lembro que a gente comentou aqui, né, sobre o que aconteceu lá no jogo do PSG contra o Istambul, que os jogadores se retiraram por uma ofensa racista do quarto árbitro, e eu lembro que ali a gente falou, né, todo mundo falou que foi um grande passo no combate ao racismo, mas que um outro grande passo tem que ser dado, que é quando jogadores se coloquem contra um ato racista de um companheiro de equipe, né? Porque isso é uma coisa que ainda não se vê muito, né? Sim. Se vê assim, rolou contra o meu colega de time, então eu denuncio o time adversário. Exatamente. E o que o Bahia está fazendo é apontar o dedo para si mesmo, né, cara? Se colocar, né, como parte do problema e tomar atitude. Então é um grande passo também. E é isso aí, cara. É inadmissível. O mais importante da forma como o Bahia levou isso tudo é o exemplo. É assim que tem que ser tratado. É assim que tem que ser tratado o troço. Chegou, afastou o rapaz, o Índio Ramírez. Afastou o rapaz e disse, ó, nós estamos investigando enquanto isso está afastado. É isso aí, sem meias palavras, tem né, cara? Mais uma coisa, cara, tá mais do que na hora de a nossa sociedade mudar. Para isso acontecer, precisa-se de ferramentas mais duras contra esse tipo de atitude. O Vicente lembrou, para-se o jogo, pede para falar isso aqui. Cara, tem que descontar ponto do clube, azar. Tem Azar, meu. Fez uma atitude que de alguma forma diminui outra pessoa, tem que tirar ponto. Senão. Que é só assim. Só assim, concordo. Eu vou te dizer uma coisa. O Mano, deve ter vivido também. Eu vivi uma época que a pancadaria, a arquibancada era uma coisa normal no Brasil. Todo jogo tinha pancadaria. Verdade. Como é que foi que diminuiu as pancadarias? Punição. É fácil ficar sentadinho na delegacia vendo o jogo lá. 10, 20 jogos. Cara, o ser humano só consegue aprender no momento que ele sente na pele, infelizmente. E tem que ser, né, cara? Você não pode ser encorajado, não pode se achar que não dá nada, né, cara? O que é parte da cultura do troço, não pode ser. Tem que parar de achar que o futebol é um mundo à parte, não é. Não é nada. Não é um mundo à parte. Então é o seguinte. Por sinal, o futebol ele é uma representação do que é a sociedade. Exatamente. É um recorte da sociedade. Então, não é um. Que tu vive na tua vida, o sem vergonha, o malandro, o preguiçoso, todos eles estão lá dentro do clube. Então,
Vamos parar de achar que no futebol vale tudo, porque já tem declaração do Vampeta, os caras dão ainda espaço. Tem apoio do Pote, que era o Vampeta. Os caras dão espaço para esses malucos, daí o cara vai dizer, agora tudo é racismo, não sei o quê. Cara, se tu não tá preparado para viver em sociedade, numa sociedade mais justa, mais humana, o problema é teu, cara. O problema é teu, tu tá errado. Aí vai o Pote não, tô com Vampeta, é isso aí mesmo. Outro idiota, desculpe, mas é um idiota. Esses caras, eles têm que começar da bolha deles também. Eu comprovo que é dito sempre, né, cara? Essa é a sociedade brasileira. Bicho. Então, eu vou falar no português. O Vampeta foi um idiota, o Pote foi outro idiota. É isso. Não dá para ter meias palavras, entendeu? Esses caras aí, eles acham que, não pode, não sei o que, vai dar risada. Não, cara, tá errado. Tá errado, tem que ser punido. Eles têm que se mudar, tem que mudar e tem que se retirar, cara. Exatamente, é eles que tem que mudar. Não vem esse papo que o mundo tá chato, mimimi, não. Eles que tem que mudar. Isso aí. Vamos parar com isso. Eles têm que mudar. Não é tem que voltar a ser como era antes. O quê? Tá achando legal isso? O cara ofendendo o outro. Desrespeitando o cara dentro do campo. O cara tá trabalhando lá. Tem um amigo meu, né? Que época para não se viver, né? É brincadeira, cara. Troço, cara. Aí dão um espaço na mídia. Dão espaço na mídia pros caras falar uma besteira dessa aí, cara. Ou tratam como tema polêmico, né, cara? Não tem polêmica nenhuma. Não existe polêmica, cara. Polêmica no quê? É que nem os caras. Sabe o que eu fico puto? Eu vou falar real. Eu fico puto o cara falar assim. Eu não gosto do politicamente correto. Peraí, velho, não existe isso. Existe o correto, existe o correto e existe o incorreto. Se tu não gosta do politicamente correto. O cara que fala essa frase aí, ou tem outra também que eu odeio, que é a expressão mimimi. O cara que fala que as coisas são mimimi é porque as coisas não estão atingindo ele, entendeu? E ele tá pouco se fudendo pra dor dos outros. Aí eu vi hoje tweet de um deputado do Novo, que eu não sei nem quem é, cara. Não sei nem que saiu aquele lixo. Aí o cara branco querendo ensinar o negro o que é ou não racismo. Isso aí mas se coloca no lugar dele, cara. Um imbecil, velho. Esse tipo de gente tem uma foto do Ustra atrás da cama, só pode. Para aí, cara. Que isso, velho? Ele que se coloca no lugar dele, cara. A gente deixou essa galera aí surgir, cara. O estrago que fazem, tá louco. Mas assim como eles surgiram, eles podem voltar pro esgoto. Voltar pro esgoto. É isso aí. Eu sou muito a favor. E outra, velho, acabou essa história aí de oferecer florzinha, oferecer a outra face. Acabou. Não dá pra tolerar. Não dá. E tem que punir os clubes. Punição pros clubes. Acaba na hora. Tem que punir os clubes, porque os clubes são coniventes com isso aí. Eles poderiam agir muito mais, de forma muito mais forte. Afinal de contas, quem é que representa o clube mesmo? Exatamente. Mas é que essa meia dúzia. Bom, então é o seguinte, os outros 300 mil resolvam o problema com a meia dúzia. Não pode se omitir, não pode se omitir, não pode ser, né? Tem que se omitir, tu tem que pegar e, se tem meia dúzia, vamos eliminar essa meia dúzia. Delegacia, o Vicente lembrou, a delegacia faz um bem danado. E daí eles falam fino na delegacia, né? Daí eles começam a gaguejar. É bem o tipo deles, né, cara? Eles gostam de falar grosso, atrás de um tecladinho, ou quando estão em turmas, né, grandes, aí eles gostam de falar grosso. Quando vão na frente de um delegado, de um juiz, aí eles falam, começa a gaguejar, né, cara? Começa a gaguejar, ficam nervosos. Terminamos pistolando, mas com justa razão. Vamos encaminhar o finalzinho então, mano. Só vou dar o mercado final, vai ser rapidinho, só vou dar uma pincelada aqui na Série B, os 4 primeiros. Chapecoense 59 pontos, América Mineiro 57, Lisca pistola. Pistolaço, mas teve razão, sabe? Tiraram a vitória dele. Essa é a verdade. É verdade. Cuiabá 50 pontos e o Juventude, com todas as dificuldades, se mantém ali na 4ª colocação, 49 pontos. Trabalho fantástico do Pintado. E o Brasil ganhou hoje, cara, conseguiu se afastar da zona de rebaixamento, tá com 40 pontos. E agora abriu 8 pontos da zona de rebaixamento, o Brasil se encaminhando para permanecer na Série B. Legal. Recado final, cara, agora estamos chegando aí final de ano e a gente está
uma pandemia pior, uma situação talvez pior do que no início dela, muita gente morrendo. A gente viu aí semana passada 3.700 mortes por dia nos Estados Unidos, 800 mortes na Itália, Brasil, 1.000 mortes por dia. A gente está chegando, passando já de 187, 188 mil mortos. E eu tenho uma coisa assim que me dói, cara. Me dói muito porque eu sei que essas festas de final de ano, infelizmente, vão piorar o quadro. As pessoas, elas... eu entendo a necessidade de ficar, né, de fazer uma festa, de querer ver as pessoas que a gente gosta e tal. Mas, nesse momento, o gesto de amor mesmo é tu ficar na tua casa só, sem fazer aglomeração e sem colocar as pessoas em risco, né, cara? Eu gostaria de juntar minhas irmãs aqui, meus cunhados, e fazer uma grande festa, mas com meu pai. Mas o meu pai é um idoso e é grupo de risco, então a gente não vai fazer isso. A gente vai se falar ali por videoconferência, todo mundo. E a gente vai ficar cuidando dele, porque é o que a gente tem que fazer, a gente tem que sobreviver, gente. É isso aí. A vacina tá chegando aí, vai demorar um pouquinho, porque a gente tem um governo de merda, essa é a verdade. Não vou medir as palavras. Então vai demorar um pouquinho, mas ela tá chegando aí também, porque vai ter que chegar, vai ter pressão para chegar. Então vamos esperar chegar, né? Vamos aguardar, mas falta um pouquinho, só a gente já esperou um ano inteiro. Os hospitais estão lotados, cara. Não dá para ficar doente, entendeu? Não dá para ficar doente, então vamos, assim, faz depois, cara. Vacinou, tá todo mundo bem, tá todo mundo imunizado. Faz o Natal fora de época, faz o Ano Novo fora de época, faz o aniversário fora de época, junta todo mundo e comemora tudo junto, assim. Comemora tá vivo, entendeu? Isso ou morrendo, né? Isso aí. Então a gente tem que agora comemorar sozinho, esperar, se cuidar e cuidar do próximo, velho, porque a gente pode colocar os outros em risco. A gente viu aí a atriz, né, a Anissete Bruno, tava vendo o relato da filha dela, que ela tava 10 meses isolada, né, aí apareceu, não tô dizendo que foi na maldade, não tô colocando a culpa, mas apareceu um parente que não sabia que era sintomático e passou o vírus e ela veio a falecer, né, cara. Então, vamos cuidar de quem a gente ama, né, cara, vamos se cuidar. É isso aí. Feliz Natal pra todo mundo aí. Boa, vai, Carmelito. Cara, eu vou falar rapidamente sobre o futebol. Muita calma neste momento em relação ao Grêmio, muita calma, mas ao mesmo tempo precisamos uma reação urgente. O Inter, cuidado com o Abel, cuidado com o clube, cuidado com a equipe. Nota recém chegando, é importante começar bem já. Sobre o último recadinho, é sobre isso que o Mano falou. Todo mundo em casa, galera. Todo mundo em casa. Isso ou matar quem a gente ama. Acreditem, olhem os números. Mesmo quando teve comoção, porque a Itália tinha um monte de mortos. Olha, nós morremos 1.000 pessoas por dia, cara. 1.000. Tem que ser muito desumano, cara. Tá louco. Cuidem-se. Isso aí. Eu faço minhas as palavras dos meus companheiros aí, o Mano e o Carmelito, sobre futebol. Vamos ver aí se o Renato consegue um segundo ressurgimento na temporada pro time do Grêmio. Porque tomar uma pancada contra o São Paulo acho que pode ter uma repercussão até mesmo no Campeonato Brasileiro. Então é importante a retomada da confiança com esses resultados. Um Feliz Natal esse ano, galera. É um Feliz Natal em casa. Sei lá, faz uma sala no Google Meet aí, espelha o computador na TV, faz o bolo que der assim para conseguir ver as outras pessoas, porque não tá fácil, tá feio pra caramba o negócio, e a gente tem que se cuidar, cara. O vírus não enxerga se é Natal, se é Ano Novo, entendeu? A gente tem que fazer o troço parar de circular. E como o Mano falou, cara, depender do governo não vai rolar. Os caras desde o começo, não é que eles não agiram. Eles agiram para incentivar a disseminação do troço, através de sabotagem de políticas, de iniciativas. Enfim, agora como estão tentando sabotar a vacina, desacreditar no processo da vacina. Então é isso, é ficar o Natalzinho em casa, bem baixado, com o mínimo de convivência que a gente já está tendo esse ano. Como o Mano falou, a gente já aguentou aí um ano, entendeu? Às vezes
os dias passam devagar, mas os meses estão voando, às vezes a percepção de tempo está toda alterada. Eu acho que tenho convicção e esperança de que mais da metade do caminho em relação ao que a gente vai ter que esperar por uma vacina a gente já passou. Então, se a gente relaxar no final vai ser pior. Então é isso. Fiquem todos bem, se cuidem nesse final de ano. Um abraço, até a próxima.